Existe uma pergunta que atormenta o coração de milhões de pessoas neste exato momento, uma pergunta que talvez você mesmo carregue em silêncio, uma dúvida que pode estar roubando sua paz e perturbando suas noites. Aqueles que você amou e que já partiram desta terra, onde estão agora? Seus pais, seus avós, aquele filho que partiu cedo demais, aquele amigo querido que se foi inesperadamente, estariam eles em segurança nos braços do Pai Celestial, ou estariam enfrentando uma realidade que preferimos nem imaginar? Esta é uma das perguntas mais dolorosas e profundas que a alma humana pode fazer, e hoje, pela misericórdia de Deus e pela revelação da sua palavra santa, você vai descobrir o que a Bíblia realmente ensina sobre isso. Prepare seu coração, porque esta pode ser a mensagem mais importante que você vai ouvir nesta semana, talvez até neste ano. Enquanto você ouve esta mensagem, já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando em inscrever-se para não perder as próximas revelações da Palavra de Deus. Porque o que você está prestes a ouvir não vem de teorias humanas, não vem de tradições religiosas, mas diretamente do coração de Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Vamos começar olhando para uma verdade que muitos preferem evitar, mas que a Bíblia apresenta com clareza cristalina. A Palavra de Deus nos ensina que existe um destino eterno para cada alma que passa por esta terra. Não estamos falando de meras filosofias ou especulações religiosas. Estamos falando da realidade espiritual que transcende nossa existência física. Conforme está escrito em Hebreus capítulo 9 versículo 27, e, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Esta é uma verdade solene e inescapável. Cada ser humano que nasce neste mundo tem um encontro marcado com a eternidade. A morte não é o fim, meu amado. A morte é apenas uma passagem, uma transição da existência temporal para a realidade eterna. E essa realidade eterna tem duas possibilidades, dois destinos que a Bíblia descreve com detalhes que não podem ser ignorados. O próprio Senhor Jesus Cristo, que é a própria verdade encarnada, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Isso deveria nos fazer parar e refletir profundamente. Porque o Mestre compassivo, aquele que chorou diante do túmulo de Lázaro, aquele que demonstrou amor incondicional pelos pecadores, falaria tanto sobre um lugar de tormento? Porque ele nos ama demais para nos deixar na ignorância sobre nossa condição espiritual. Em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, Jesus conta a história real de dois homens que morreram. Um era rico, vivia no luxo e na abundância terrena. O outro era um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Ambos morreram. E aqui está a parte que estremece a alma. O mendigo foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de consolo e paz eterna. Mas o homem rico, quando abriu os olhos do outro lado da vida, encontrou-se em tormento, no Hades, um lugar de sofrimento consciente. Ele levantou os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Preste atenção no que acontece a seguir, porque aqui está uma das verdades mais importantes que você precisa entender. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu, em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Você percebe o que isso significa? Depois da morte, não há mais mudança de destino. Não há segunda chance. Não há transferência de um lugar para outro. O destino eterno é selado no momento em que deixamos esta terra. Mas surge então a pergunta angustiante: o que determina esse destino? Como alguém vai para um lugar ou para outro? E aqui está onde muitos corações se entristecem, porque pensamos imediatamente naqueles que amamos. Será que aquela avó tão bondosa, que nunca fez mal a ninguém, mas que talvez nunca tenha conhecido verdadeiramente a Jesus, está salva? Será que aquele pai trabalhador, honesto, que sustentou a família com dignidade, mas que nunca entregou sua vida ao Senhor, teve acesso ao céu? A Bíblia é muito clara sobre isso, e precisamos ter coragem de olhar para a verdade mesmo quando ela dói. Em João capítulo 14 versículo 6, Jesus declara: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por mim que estou falando, não é por tradição religiosa,
não é por opinião humana. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, quem estabelece essa verdade. A salvação, o acesso à presença eterna de Deus, vem exclusivamente através de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há atalhos. Não há substitutos. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou em Atos capítulo 4 versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este nome é Jesus. O sangue que ele derramou na cruz do Calvário é o único sacrifício capaz de purificar nossos pecados e nos reconciliar com o Pai Celestial. Obras boas, por mais nobres que sejam, não salvam. Religiosidade, por mais sincera que pareça, não salva. Tradições familiares, por mais antigas que sejam, não salvam. Apenas Jesus salva. Agora, vamos mergulhar mais fundo nesta questão que atormenta tantos corações. O que dizer daqueles que viveram antes de Cristo? O que dizer daqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho? Esta é uma pergunta legítima e importante. E a Bíblia também responde a isso. Em Romanos capítulo 2 versículos 14 a 15, o apóstolo Paulo explica: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Isso significa que Deus, em sua justiça perfeita, gravou sua lei moral no coração de cada ser humano. Todos nós nascemos com uma consciência que nos acusa quando fazemos o mal e nos aprova quando fazemos o bem. Ninguém está completamente sem testemunho de Deus. Além disso, Romanos capítulo 1 versículos 19 e 20 nos diz: porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A criação inteira testemunha da existência e do poder de Deus. Cada pessoa, em algum momento de sua vida, teve a oportunidade de buscar o Criador. A questão é: elas buscaram? Elas responderam à luz que receberam? Deus, em sua perfeita justiça, julgará cada alma com base na luz que ela recebeu e na resposta que ela deu. Ele é um Deus justo, e seu julgamento é perfeitamente equilibrado entre justiça e misericórdia. Mas aqui está o ponto crucial que você precisa entender hoje. Você não pode mudar o destino daqueles que já partiram. Não existe na Bíblia nenhuma doutrina de orações pelos mortos que possam alterar seu destino eterno. Não há purgatório onde as almas possam ser refinadas após a morte. Essas são tradições humanas, não ensinamentos bíblicos. A Bíblia é clara, e, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Uma só vez. Depois disso, o juízo. Não há segunda chance. Não há reencarnação. Não há período de purificação. O que você pode fazer é confiar na justiça e na misericórdia de Deus. Ele conhece cada coração. Ele conhece cada circunstância. Ele sabe quem respondeu à luz que recebeu e quem endureceu o coração deliberadamente. Davi, no Salmo 145 versículo 17, declara: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Você pode descansar na certeza de que Deus fará o que é certo. Ele não comete erros. Ele não é injusto. Seu julgamento é perfeito. Mas há algo ainda mais importante que você precisa fazer neste momento. Você precisa garantir o seu próprio destino eterno. Porque enquanto você está vivo, enquanto há fôlego em seus pulmões, ainda há oportunidade. Ainda há tempo de decisão. Conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. Não amanhã. Não daqui a uma semana. Não quando você se sentir mais preparado. Agora é o momento. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o inferno. Ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai, e está pronto para receber todos aqueles que vêm a Ele com fé genuína e arrependimento verdadeiro. Não importa o que você fez no passado. Não importa quão longe você se afastou.
Não importa quantos erros você cometeu. O sangue de Jesus é suficiente para purificar todo o pecado. Em Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10, está escrito: Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É simples, mas é profundo. É gratuito, mas custou tudo para Jesus. É oferecido a todos, mas precisa ser recebido pessoalmente. E há ainda outra dimensão desta verdade que precisa ser compartilhada. Se você tem certeza da sua salvação, se você já entregou sua vida a Jesus Cristo, então você tem uma responsabilidade sagrada. Você precisa compartilhar esta mensagem com aqueles que ainda estão vivos ao seu redor. Seus familiares que ainda não conhecem Jesus, seus amigos que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor, seus colegas de trabalho que ainda vivem sem esperança eterna, eles precisam ouvir a verdade enquanto ainda há tempo. Jesus, em Marcos capítulo 16 versículo 15, ordenou: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta não é uma sugestão. É um mandamento. Não podemos ficar em silêncio enquanto pessoas ao nosso redor caminham em direção à eternidade sem conhecer a verdade. Se você realmente ama seus parentes, se você realmente se importa com seus amigos, então você compartilhará com eles a mensagem mais importante que existe: Jesus Cristo salva, transforma e garante vida eterna. Pense nisto: se você tivesse a cura para uma doença mortal e visse alguém que você ama morrendo dessa doença, você ficaria em silêncio? Você guardaria a cura para si mesmo? Claro que não. Você faria tudo ao seu alcance para compartilhar essa cura. O pecado é uma doença mortal que leva à morte eterna. Jesus é a cura. E nós não podemos ficar em silêncio. Mas aqui está algo importante: não podemos forçar ninguém a aceitar Jesus. A salvação é uma decisão pessoal. Cada pessoa tem livre arbítrio. Você pode compartilhar, pode orar, pode testemunhar, pode viver uma vida transformada que aponte para Cristo. Mas, no final, cada pessoa precisa fazer sua própria escolha. E essa escolha tem consequências eternas. Em Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14, Jesus adverte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Isso significa que a maioria das pessoas escolherá o caminho largo. Mas você não precisa ser parte dessa maioria. Você pode escolher o caminho estreito. Você pode escolher a vida eterna. E para aqueles que carregam culpa, para aqueles que se perguntam: eu deveria ter falado mais sobre Jesus para aquele familiar que morreu, eu deveria ter sido um testemunho melhor. Ouça isto: Deus não está condenando. Sim, devemos sempre buscar ser testemunhas fiéis de Cristo. Mas o destino eterno de uma pessoa não depende unicamente do seu testemunho. Deus opera de maneiras que não podemos ver. Ele fala através de muitos meios. E, no final, cada pessoa é responsável por sua própria resposta à luz que recebeu. O que você pode fazer agora é aprender com o passado e agir no presente. Não deixe mais tempo passar sem compartilhar o Evangelho com aqueles ao seu redor. Não deixe o medo ou a timidez impedirem você de falar sobre Jesus. Porque amanhã pode ser tarde demais. Você não sabe quando será o último dia de alguém que você ama. Você não sabe quando será seu último dia. Em Ezequiel capítulo 33 versículos 8 e 9, Deus adverte o profeta: Quando eu disser ao perverso: ó perverso, certamente, morrerás, e tu não falares, para dissuadir o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se advertires o perverso do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Tu, porém, terás livrado a tua alma. Isso é sério. Isso é urgente. Isso é uma questão de vida e morte eterna. Você tem a mensagem que pode salvar almas. Você conhece a verdade que liberta. Você experimentou o amor que transforma. Não guarde isso para si mesmo. Compartilhe. Testemunhe. Viva de tal maneira que outros vejam Cristo em você e queiram conhecê-lo também. E enquanto você faz isso, lembre-se sempre: o julgamento pertence a Deus. Você não é o juiz de ninguém. Você não pode dizer com certeza quem está salvo e quem está perdido.
exceto quando a própria pessoa deixa claro através de suas palavras e ações. Sua responsabilidade é compartilhar o Evangelho, orar pelos perdidos e viver uma vida que honre a Deus. O restante está nas mãos do Senhor. Há esperança, meu amado. Há uma mensagem gloriosa no meio de tudo isso. Jesus Cristo venceu a morte. Ele prometeu em João capítulo 11 versículos 25 e 26, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Para aqueles que estão em Cristo, a morte não é o fim. É apenas uma passagem para a glória eterna. É o momento de deixar este corpo mortal e entrar na presença do Senhor. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1 versículo 21, Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para o cristão verdadeiro, a morte não é algo a ser temido. É o momento de estar face a face com Jesus. É o momento de entrar no descanso eterno. É o momento de receber a recompensa prometida aos fiéis. E há ainda mais. A Bíblia promete que haverá um dia de reunião. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para o encontro do Senhor nos ares. Conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 a 18, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esta é a esperança bendita da Igreja. Este é o consolo dos que choram a partida de entes queridos que morreram em Cristo. A separação é temporária. O reencontro é certo. E será glorioso. Será eterno. Será na presença do Senhor, onde não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse capítulo 21 versículo 4 promete, E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, o que você precisa fazer hoje? Primeiro, certifique-se da sua própria salvação. Você entregou verdadeiramente sua vida a Jesus Cristo? Você confessou seus pecados? Você creu em seu coração que Jesus morreu por você e ressuscitou? Você o recebeu como Senhor e Salvador? Se não, faça isso agora. Não espere mais um minuto. Clame a Jesus. Abra seu coração. Peça perdão. Entregue sua vida a Ele. A salvação é gratuita, mas precisa ser recebida. Segundo, compartilhe esta mensagem com outros. Seus familiares, seus amigos, seus colegas, eles precisam saber a verdade. Não deixe que a timidez ou o medo roubem deles a oportunidade de conhecer Jesus enquanto ainda há tempo. Terceiro, viva uma vida que honre a Deus. Porque sua vida é o seu testemunho mais poderoso. As pessoas observam como você vive, como você reage às dificuldades, como você trata os outros. Deixe que Cristo brilhe através de você. Quarto, ore sem cessar. Ore pelos perdidos. Ore por seus familiares que ainda não conhecem Jesus. Ore para que Deus abra os olhos espirituais deles. A oração move a mão de Deus. Suas orações têm poder. Não subestime o impacto de interceder pelos outros. E finalmente, confie em Deus. Confie em sua justiça. Confie em sua misericórdia. Confie em seu amor. Quanto àqueles que já partiram, coloque-os nas mãos do Senhor. Ele é justo. Ele é bom. Ele fará o que é certo. E descanse nessa certeza. Que o Espírito Santo desperte em nós o desejo de permanecer firmes até o fim. Que Ele nos dê coragem para compartilhar o Evangelho com ousadia. Que Ele nos conceda sabedoria para viver de maneira que honre o nome de Jesus. E que Ele nos encha de esperança, sabendo que para aqueles que estão em Cristo, o melhor ainda está por vir. Se esta mensagem falou ao seu coração e te aproximou de Deus, manifeste isso com um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E se desejar apoiar este ministério, clique no botão Valeu Demais aqui abaixo do vídeo, ele tem o ícone de um coração com cifrão, e contribua com qualquer valor, de coração, como forma de gratidão a Deus. Você também pode fazer parte do nosso clube de canais,
clicando em Seja Membro, e assim nos ajudar a continuar levando a palavra do Senhor a milhares de pessoas. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te prepare para os dias que virão. Amém.